Olá, amigos e amigas do Vai Vendo, o nosso podcast que tem o objetivo de divulgar as ideias, os projetos, as pessoas, as personalidades da nossa região. Hoje vai fazer um programa diferente, numa edição de Natal para reflexão sobre a superação, a força, aquilo que o amor é capaz de fazer. Diante de uma perda gigante, de uma tragédia, como as pessoas podem reagir e tentar, curar as feridas e trazer da dor e do sofrimento algo positivo para a nossa sociedade. Eu vou conversar com a Jennifer Pabitz, que é a esposa do Paulo Cunha, que eles vêm a ser os pais do menino Bernardo Pabitz, da Cunha, que hoje é uma estrelinha no céu. Ele foi vítima do ataque no dia 5 de abril de 2023, na creche aqui em Blumenau. Juntamente com ele foram vítimas o Bernardo Cunha, à época com 5 anos, Então o Bernardo Pabitz, que eu já falei, tinha 4 anos. A Larissa Maia Toldo tinha 7 anos. O Enzo Marquezim Barbosa tinha 4 anos. Todos eles eram filhos únicos. Cada um tinha uma história, uma vida toda pela frente, que foi interrompida pela estupidez humana, um ato sem explicação, sem justificativa e difícil para que a gente possa entender. As pessoas que acreditam em Deus ou as que não acreditam, todas tentam interpretar por que essas coisas acontecem nas nossas vidas. E a conversa contigo hoje é como enfrentar esse momento tão difícil na vida de uma mãe. Sim, um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade da gente estar falando, Geralmente as pessoas dizem e sentem ser um assunto pesado, mas eu acho que o objetivo aqui é a gente trazer justamente o que você falou, trazer a importância da fé que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida, E como a gente já vinha falando, perder um filho hoje eu posso dizer que é o ápice da dor de um ser humano. E eu não vejo outra forma de sobrevivência, eu particularmente não falo superação, porque hoje, nesse momento, eu ainda não vejo como superar a perda de um filho. Eu acho que o meu filho ele sempre vai ser lembrado a todo momento, e o que eu consigo é sobreviver, E é importante a gente sobreviver. E quando a gente tem fé, quando a gente tem Deus, a gente sabe que nada escapa da vontade dele. Por mais que é uma situação difícil, como você falou no início, uma situação difícil de entender, Porque Deus permitiu esse ataque com 4 crianças, com 4 anjos inocentes, Porque Deus, que é o Deus poderoso, Deus dos milagres, por que ele não conseguiu impedir, E quando eu vejo isso, eu vejo que nada acontece por acaso, Uma folha não cai de uma árvore por acaso. E eu me lembro que na segunda semana, logo perderam meu filho, enquanto às vezes a gente se questionava tudo que estava acontecendo, eu pensei, a gente geralmente tende a pensar, por que comigo? Por que com meu filho? Eu e o Paulo, a gente levou 5 anos para engravidar. A gente queria muito ter filho. Então, logo depois de 5 anos, a gente teve meu primogênito, que foi o Davi. Infelizmente, a gente perdeu num aborto, Logo, 3 meses depois, a gente engravidou do Bernardo. Então, o Bernardo foi aquela criança materializada do nosso sonho. A gente viveu 4 anos intensamente com o Bernardo, 4 anos com muito amor, muita alegria, muita gratidão, Sim, muita firmeza, porque educar um filho, ainda mais assim novo, exige da gente muita firmeza. Primeiro filho, que é um Primeiro desafio filho, enorme, que é um desafio enorme. Mas eu sempre digo para o Paulo que o que nos mantém de pé, claro, além de Deus primeiramente, é a nossa consciência, Consciência de ter sido pais presentes na vida do Bernardo. Eu queria conhecer um pouquinho mais da tua vida. Uhum. Tu falou do Paulo, ele está aqui, tá acompanhando.
Como vocês se conheceram? Em quanto tempo vocês se conhecem? Como é que foi essa relação que virou esse casamento? Então, eu e o Paulo, nós estamos 23 anos juntos, né? A gente se conheceu na faculdade, a gente fazia faculdade juntos, a gente era muito, 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 muito amigos. Aqueles amigos, assim, grandes. Então dá certo essa relação. Nossa, deu! Né? E foi muito importante porque a gente se conhecia muito, né? E eu acho que a relação... Quando a gente se conhece muito, a gente vai construindo uma relação muito saudável, né? De muita conversa. A nossa relação sempre teve muita conversa. E qual é né? o curso de vocês? Nós fazia turismo e eventos na época. E aí atuam na área também? Eu não cheguei a completar, né? Hoje eu sou formada em RH, mas trabalho como consultora de vendas. Eu amo o que faço, as vendas estão na minha veia. E o Paulo, atualmente, ele é formado em logística, mas trabalha na parte de compras. Né, de uma construtora. Vamos formar uma família. Vamos formar uma família. A gente seguiu assim a ordem da gente fazer a faculdade, se formar, né? Depois comprar nosso cantinho. E assim que a gente entrou no nosso apartamento, eu engravidei. Então, o nosso lar, ele é todo Bernardo, né? Porque no mês que eu entrei, a gente levou 5 anos para engravidar. E no mês que eu entrei, eu engravidei do Bernardo. Isso envolve um sofrimento, uma angústia, aquela espera, aquela ansiedade, muito, né? Quem nos acompanha aí, que às vezes está, né, também nessa luta, né? A gente sempre quis ser mãe. Muito. E o Paulo, hoje muita gente opta por não ser, né? Mas e hoje a gente vê muitas pessoas com o mesmo desejo e tendo muita dificuldade, né? Não sei o que envolve isso, mas é muito desafiador quando você quer ser pai e mãe e você não consegue. E a tua vida ia tudo bem até 2023. Até 2023. Nós conversávamos antes e tu me falou que o Bernardo chegou a ter uma percepção que alguma coisa poderia acontecer. Sim, o Bernardo ele vem, enfim, né, o ataque aconteceu, né? O Bernardo, ele partiu na quarta-feira, né? Uma quarta-feira. Na sexta-feira que antecedeu aquela semana, nós estávamos levando ele pro cantinho e de repente ele começou a berrar dentro do carro que ele não queria morrer. Não queria morrer. E ele estava muito, muito desesperado. Eu não quero, eu amo muito vocês, eu não quero ficar longe. Essas foram as palavras. Na hora, eu olhei, eu achei aquilo forte. Eu sentava com ele atrás no carro, olhei pro Paulo pelo retrovisor e eu disse: calma, filho, calma, fica bem, você não vai morrer, fica calma. Aí o Paulo fez uma fala assim: não, filho, você não vai morrer, o papai e a mãe estão sempre com vocês para proteger você. E aí eu lembro que é uma cena muito forte, que eu lembro nitidamente que eu olhei pro Paulo pelo retrovisor e disse: não, a gente trabalha e ele fica na creche. Essa foi a frase que eu fiz. Então aquele dia eu deixei o Bernardo, mas na realidade eu segui meu dia todo com o pensamento nele. Eu monitorei. Tem uma ideia que a creche é um lugar mais seguro, né? Mas eu acho que eu sentia, na realidade, eu estava em pós-operatório na época. Eu tinha feito uma cirurgia e eu não sei porquê, eu passei dias angustiantes que antecederam essa minha cirurgia, porque eu achava que eu ia morrer na cirurgia. Eu tinha a sensação que eu ia morrer, tanto que eu deixei com uma amiga tudo pronto. Senhas, tudo, porque eu não queria desesperar o Paulo, então eu deixei tudo pronto com uma amiga. Se eu morresse, estava tudo ali pro Paulo. Eu sentia e eu estava muito preocupada por causa do meu filho. E por fim, deu tudo certo a cirurgia e praticamente um mês depois o Bernardo morreu. Então eu já sentia, meses antes, esse desligar meio do Bernardo. Aí nesse dia 5 de abril, tu e o Paulo foram levá-lo para a creche. Para a creche, né? Seguimos o nosso... Ele já levantou moado, a sensação que eu acho que ele já sentia, né? Ele levantou triste, moado, mas a gente sempre leva aquela coisa da criança não querer ir para a creche, né? Mas mesmo assim não estava chorando, nada, ele só estava moadinho. E daí aquele dia ele queria muito o meu colo, né? Então eu fui me maquiando com ele no colo, arrumei ele com ele no meu colo e levei para o carro com ele no meu colo, fiquei com ele atrás no carro, fui levar ele até na porta do meu colo e graças a Deus, né? E a gente se despediu os três e ele fazendo um coração para mim, pro Paulo, assim. Essa foi a despedida. Como é importante valorizar cada minuto da vida, né? Já pensou se tivesse sido um dia difícil, que tivesse tido um tratamento diferente ou não tivesse ido? E isso a gente trabalha muito nas nossas palestras, Roberto, porque ser pai e mãe é correria, né? Tu tá naquela rotina e a gente tem muita coisa realmente, né? Às vezes é empresa, às vezes é escola, é trabalho, enfim.
Mas a gente esquece, às vezes, do mínimo, que é um abraço. Filho, vai com Deus, teu dia, né, que seu dia seja bem na escola, papai e mamãe vão trabalhar, logo vão te buscar. Assim a gente procedia com ele. A gente tinha toda manhã um abraço em família. A gente botava o Bernardo em cima da bancada na cozinha, nós três se abraçávamos forte, até que um dia ele perguntou pra mim, por que eu tenho que dizer te amo? Ele era muito curioso assim, por que eu tenho que dizer te amo? Por que eu tenho que dar abraço? Por que eu tenho que dizer que é importante? Daí esse filho, Deus, né, me preparando. Ele disse assim, filho, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Por quê? Porque o Papai do Céu às vezes precisa de um de nós lá em cima no céu para ajudar ele. Porque são atividades que só a pessoa pode fazer. Eu disse para ele, então, tu não sabe por quanto tempo o papai vai ficar do teu lado, a mamãe vai ficar do teu lado. Então a gente tem que se encher de amor um do outro, abraçar, beijar, cheirar, pra gente se recarregar bastante. Porque quando ele subir para ajudar o Papai do Céu, ele não volta mais. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. E aí, mal sabia eu, né, que eu tava preparando para ele partir. E amor se planta e se cultiva, né? Se cultiva. Que é o que tu fez, faz e vai continuar fazendo. Se Deus quiser. Tem uma pergunta que é dura, mas é uma pergunta que certamente passa pela cabeça das pessoas. Como tu soube? Esse deve ter sido um momento... Foi. É porque assim, ó, o dia em Blumenau foi desesperador, né? E a gente que estava com o filho lá, a gente, na realidade, eu estava... De manhã eu estava fazendo meu demissional, né? Eu estava me desligando de uma das empresas que eu trabalhava. E eu lembro que o médico estava fazendo demissional e eu estava apoiado assim, e eu tenho a tatuagem do dinossauro, que é em homenagem a ele. E do nada, e eu tenho certeza que foi a hora que o meu filho partiu, porque batem os horários, do nada, ele olhou para minha tatuagem e ele disse, dinossauro? Aí eu disse sim, e aí eu comecei a falar pro médico sobre o meu filho. Saí dali, fui em direção à empresa a qual eu estava me desligando para fazer a homologação lá com eles. Quando eu chego na recepção da empresa, eu recebo uma mensagem da creche dizendo, venham buscar seus filhos porque aconteceu uma tragédia, mas não dizia que tinha, né, na mensagem não dizia que tinha tido vítimas. Isso, o horário, tu lembra mais ou menos? Isso devia de ser umas 9h30, no máximo 15:10, eu acho. Porque daí virou uma correria, todas as mães, inclusive a minha esposa foi buscar o filho na escola. Eu acho que era mais ou menos esse horário, assim. Pra mim lembrar do horário, porque foi tudo muito louco, assim, né? E daí na hora eu senti alguma coisa em mim, assim. E aí o recepcionista estava ouvindo na íntegra. Só que eu não conseguia prestar isso, eu não conseguia prestar atenção direito, porque eu estava naquele meu estado e tentando falar com o Paulo na empresa dele pra gente se direcionar lá à creche. Sso que daí o meu pai e o meu sogro foram as primeiras pessoas a irem em direção à creche. Que moram na tela. E chegaram lá. E os dois receberam a notícia que o neto tinha sido uma vítima. O meu pai, no desespero, né, ele pegou o carro e saiu como se ele fosse achar e fazer algo com o assassino. Ele foi para procurar o assassino, meu pai, né? Ele não ficou lá para me dar uma notícia, enfim, não comunicou ninguém, ele simplesmente saiu atrás do assassino. E o meu sogro não conseguia falar pra gente. Ele não conseguia dizer para ninguém da família que o Bernardo tinha sido uma vítima. E daí a minha cunhada saiu, né, meu Deus, ela correu, ela saiu da Jorge Lacerda e ela subiu a General Osório correndo. Num desespero, conseguiu a ajuda de uma mulher que percebeu, né, a agonia dela e deu uma carona para ela até um certo ponto, porque depois já não conseguia mais. E aí quando a minha cunhada chegou, eles já tinham meio que, os pais estavam pegando seus filhos e ela estava perguntando, pai, o Bernardo tá aí? Aí o meu sogro dizia, não. Daí ele disse, mas alguém pegou o Bernardo? Daí ele disse, tem criança que tá no hospital, ele falou. Aí a minha cunhada ligou, falou, não, nós estamos indo pro hospital. Daí nós já nem viemos até na creche, nós já fomos pro hospital. A gente já estava com o Paulo. Já estava com o Paulo. Daí a gente chegou no Santo Antônio juntos, daí a gente se apresentou e tal, daí eles botaram a gente pra dentro do hospital, daí eles, qual é o nome do seu filho? Aí eu falei, Bernardo Papes. Daí eu vi que as enfermeiras se olharam e disse, não, aqui não tem nenhum Bernardo. Na hora eu me ajoelhei e agradeci a Deus por ter protegido meu filho, pensei, tá vivo, né? Mas eu não me liguei no IML. E aí eu vi que aquela enfermeira se emocionou, mas pensei, né, diante de tudo aquilo, né?
E eu vi que ela começou a me preparar. Que ela me acalmou, ela trouxe uma água, ela começou a me preparar, mas eu queria saber onde é que estava meu filho e tal. E o Paulo estava lá fora com a minha cunhada. E os dois estavam tentando informação do Bernardo com o meu sogro. E o meu sogro não falava. Aí chega uma hora que a minha cunhada diz assim, pai, eu preciso saber onde está o Bernardo. O pai precisa saber onde é que está o Bernardo. Porque se ele não está aqui, não está aí, onde é que está o Bernardo? Aí o meu sogro, quando o meu sogro foi para dizer para ela assim, olha filha, a Jennifer e o Paulo vão ter que ser forte, porque o Bernardo foi uma vítima, o Paulo arrancou o telefone. E aí o Paulo ouviu. Aí... é como se fosse uma cena de novela, assim. Eu lembro que a porta do Santo Antônio automática abriu, o Paulo começou a berrar lá fora. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive dificuldade de demonstrar a minha vulnerabilidade, de chorar, né? E aí, na hora que eu botei, tinha um monte de mídia lá fora, né? De repórteres. É tudo muito rápido, né? Eu tô te falando, mas assim, foi uma coisa muito rápida. E eu querendo berrar, eu querendo viver aquele sentimento da mãe, mas ao mesmo tempo eu via aquelas pessoas, e daí o que eu lembro é que a enfermeira, provavelmente estava quase desmaiando, a enfermeira me pegou, daí ela foi com calma me deitando, e daí eu disse pra ela, me disse que é mentira, eu disse, não é possível, eu disse, por que mais um filho? Por que eu tô devolvendo mais um filho pra Deus? Por quê? Mas até então eu não sabia que o meu filho tinha sido assassinado. Até então, o que eu tinha entendido é que tinha tido um acidente e o muro caiu em cima das crianças. E aí eu não entendi aquilo, mas aí aos poucos, aquilo foi se acalmando, né? E eu lembro que tinha uma jornalista bem na frente, assim, falei pro Paulo, ela ia ter a imagem, o vídeo que todos os jornais iam querer, né? De nós recebendo a notícia e a nossa reação diante daquilo. E ali começou a minha admiração pela mídia naquele momento, porque nenhum deles bateram foto, nenhum deles filmaram, respeitaram o nosso momento. E eu lembro que a Fran, na época, ela trabalhava na NDTV, ela simplesmente virou a câmera, porque ela estava bem de frente para nós, ela virou a câmera, ela baixou e ela ficou, ela me respeitou. Né? E aí ali eu consegui viver o que eu precisava viver. Né? E na hora do desespero, eu lembro que eu pedi para a enfermeira, eu disse, só me traz um papel. Me traz um papel, porque eu não vou ficar viva. Eu te assino, tu me põe uma injeção e eu vou junto com meu filho, porque eu não vou ficar viva. E aí ela disse, não, mãezinha, você vai precisar ser forte. E aí, aos poucos, a gente foi, eu não digo se acalmando, porque eu acho que dá um choque na gente, em que a gente se calou, e daí a gente foi até na creche, fomos sozinhos até na creche, calado dentro do carro, assim, foi algo difícil, com um monte de pessoas mandando mensagem para saber se o Bernardo era uma vítima, e aí eu tive que noticiar para minha mãe. Aí uma confusão, 2 Bernardos ainda, né? E aí quando a gente chegou na creche, que eu olhei o muro, eu olhei pro Paulo, mas o muro tá de pé, como assim? Não tô entendendo. Ah, tu não sabias ainda do assassino. Daí o Paulo disse, como assim o muro? Claro que o muro tá de pé, amor, o que tem um muro? Eu disse assim, mas o muro não tinha caído sobre os nossos filhos. Daí ele pegou e falou assim, amor, nosso filho foi assassinado. Aí ali, oi? Aí mas o choque como? na hora. Aí o choque foi na hora. Tipo, por que o meu filho foi assassinado? Né? E aí ali foi muito difícil. Daí ali eu entendi. A estupidez de não ter nenhum motivo, nada, né? Porque é que assim, né, Roberto? A gente nunca esperou acontecer isso em Santa Catarina. A gente ouvia isso, né? Se tu me perguntar minhas recordações, eu ouvia Cidade Alerta com meu opa, né? Então a gente via essas barbáries em São Paulo, Rio de Janeiro. Mas aqui em Santa Catarina, apesar de ter já acontecido em Saudades na época, a gente não esperava viver isso. Contra criança de creche, né? Entende? Então, assim, tanto que eu falo, ninguém estava preparado para esse dia. Tanto que temos policiais, hoje ainda afastados por questões psicológicas. Pois atinge várias pessoas no entorno, né? Várias. E teve algumas crianças que foram feridas. Sim. Tu sabe como é que estão essas crianças? Assim, então, a gente diz bem, né? Estão bem recuperadas, digamos, na questão física, né? Mas psicologicamente, todas as crianças que viveram aquele momento foram muito afetadas. E quantas crianças mais ou menos presenciaram aquilo? Eu acho que naquele dia devia de ter muito mais de que 25, 30, eu acho, tá? Que presenciaram. Porque o que acontece, gente? Eu nunca consegui conversar com a Alconides e nem mesmo com a professora do dia.
Porque para elas é muito difícil, muito é difícil, gatilho. né? Elas estão em processo ainda também, as professoras que vivenciaram aquele desespero todo. Então, para mim ter informação sobre a morte do meu filho, eu fui ter no dia do julgamento. Né? Tu acompanhou o julgamento? Acompanhamos todo o julgamento, eu e o Paulo. Todos os julgamentos acompanhou eu, o Paulo, a Neide, que era do outro Bernardo. Tu estivesse presente? Sim. Foi um momento, eu diria, depois da perda do meu filho, mais desesperador da minha vida. Porque eu, a Regina e o Paulo, a gente afastou o assassino do nosso sobreviver. Era como se ele não existisse. Né? Nem eu, nem ela e nem ele, a gente sentia nada. Porque ele é uma figura insignificante, né? Mas é engraçado porque toda uma sociedade tem raiva, deseja morte, né? E eu não tenho nenhum sentimento até hoje por ele. Se eu te disser, não tenho amor, não tenho perdão, eu não tenho ódio, eu não desejo a morte dele, pelo contrário. Eu quero que ele pague cada dia dentro daquela cadeia. Que ele seja impedido de viver, de ver a luz do sol, de viver como meu filho foi impedido. E depois ele ainda vai ter uma eternidade para pagar pelo que ele fez, né? Então, assim, eu não desejo nisso, né? Mas é importante que, assim, que nem eu digo para a Regina e para o Paulo, a gente conseguiu manter a nossa amorosidade, mesmo diante daquele ser. Pois é, aí veio esse turbilhão de emoção, esse sofrimento, essa dor intensa, e já nos primeiros dias tu encontrou força para tentar mudar a lei, para tornar a lei mais rigorosa. Onde tu buscou essa coragem toda? É Deus. Primeiro que se manter de pé uma mãe, um pai se manter de pé depois de perder um filho, é Deus. Eu não vejo outra. Não vejo outro caminho. É muito difícil. Até ouvir a Deus nesse momento é difícil, né? Até se permitir a Deus te reerguer nesse momento é difícil. Mas hoje eu vejo tudo o que aconteceu como um grande propósito. Deus tinha um propósito ao levar os nossos filhos, né? E quando Deus tem um propósito, dentro do propósito existe uma missão, Roberto. E quando ele tem esse propósito, ele nos capacita para isso, para atingir o que ele quer. E eu me sinto um instrumento. Eu sozinha, Jennifer, vou falar por mim, né? Não posso falar pela Regina e pelo Paulo, mas eu, Jennifer, sozinha, eu não me sinto capaz de me manter de pé depois de perder meu filho. Eu tenho plena consciência que se eu estou de pé, é porque Deus me mantém, Deus me capacita e me fortalece para estar fazendo tudo o que a gente está fazendo hoje. Porque, de fato, nenhuma mãe vai 15 dias depois de perder um filho para Brasília, naquele ambiente totalmente hostil, pesado. Foi muito difícil estar lá. A forma como a gente foi recebido, a forma como a gente foi tratado, não pelos deputados que levou a gente, que foi um querido, muito, sim, uma pessoa sensível, muito cuidadoso, né? Mas pela parte mesmo lá do governamental, lá de Brasília. A gente realmente estava acontecendo, né? No dia que a gente chegou, estava acontecendo uma reunião, Lula fez uma reunião com todos os governadores a respeito de segurança nas escolas. E aqui estava acontecendo a reunião e nós estávamos aqui. Eu e o Bruno, pais de 2 das vítimas. Em nenhum momento eles convidaram a gente para sentar e ouvir o que estava sendo discutido. Pelo contrário, quando a imprensa percebeu que nós 2 éramos 2 pais, que foram começar a chegar em nós, eles pegaram nós, enfiaram dentro de uma sala e lá deixaram, até que a reunião terminasse. E aí depois, claro, daí veio a Janja, veio a Ana Paula, veio... Mas sabe assim, a gente foi tratado de uma forma, ao meu ver, insensível e desrespeitosa. Mas, quando Deus, né, tá ali, ele vai te fortalecendo. Então a gente foi lá e a gente teve algumas agendas importantes, né? Que viraram uma lei, né? Que tornou mais rigoroso. A gente foi com uma comissão, contra né? Creche, contra educandários, né? Sim. A gente foi com a comitiva de Blumenau para lá buscar, primeiramente, por mais rigor na lei, né? Quem acompanhou vocês foi o deputado Jorge Guetem. O Jorge Guetem. E daí também a gente estava com o prefeito na época, que era o Mário Hildebrand, né? A gente teve também o presidente da Câmara de Vereadores. E aí a gente também estava lá com a Carolina Detoni, também estava junto. Ela também, junto com o Jorge Guetem, fez parte ali de entrar com todos os protocolos que exigem para buscar essa rigidez na lei, para tornar essa lei
um crime hediondo que não era até então, né? E porque o que aconteceu? A gente foi buscar por regulamentação da mídia, segurança nas escolas, políticas públicas para a sanidade mental, que hoje o povo está muito doente, né? Também pela criminalização das drogas, porque eles estavam querendo descriminalizar as drogas na época, né? E para tornar esse tipo de lei um crime hediondo que até então não era. Na ida para lá, o Arthur Lira montou uma comissão de segurança nas escolas no país. Foi a primeira comissão de segurança nas escolas no país. E Blumenau presidiu o primeiro encontro, né, que foi dia 14 de agosto. Aí, depois de Blumenau, essa comissão foi seguindo em todas as cidades e estados que tiveram um ataque como esse, né? E depois eles formaram um relatório que tinha vários projetos de lei ali dentro e levaram para Brasília. E ali, a gente foi convidado a participar novamente, nós fomos em novembro, acho que era dia 20, por aí, de novembro. Aí a Regina foi junto, foi a Regina, foi o Bruno, foi eu e foi o Paulo. Nós acompanhamos, fomos lá, porque ia ser lido o relatório, né? Mas Deus é tão perfeito que no dia aconteceu a leitura do relatório. Ele não só foi lido, mas como ele foi votado e aprovado. Isso não acontece. Sim, verdade. Tanto que a gente chegou já com o relatório aprovado por Flávio Dino, e de lá já saiu ele já assinou para sair essa instalação de câmeras, né, detectores de metais, botões de pânico. A gente já saiu de lá com essa lei já assinada por ele, no caso, né? E as medidas que deveriam ser cabíveis, tudo que relacionava com a instalação e tudo mais. E ele mesmo falou, ele disse, gente, o que está acontecendo aqui? Isso não acontece, né? De ser lido, ser aprovado e de ser lido, né, votado e aprovado no mesmo dia. Foi um grito de alerta, né? Sim. Aí teve um projeto que foi elaborado pelo Poder Executivo através das propostas que vocês apresentaram, em razão do aumento da violência em instituições de ensino, e virou a lei número 15.159, que foi sancionada agora em julho de 2025. Então tem vários agravantes. Entre as principais mudanças, a nova lei estabelece agravante específica para os crimes cometidos no ambiente escolar, não só o homicídio, né? Não. No caso de homicídio também, por exemplo, a pena, que normalmente varia de 6 a 20 anos de prisão, passa a ser de 12 a 30 anos quando o crime ocorre na escola. Já é um agravante considerável. O tempo de prisão pode aumentar ainda mais, de 1/3 até a metade, se a vítima for pessoa com deficiência ou com alguma limitação física ou mental. Já se o agressor for parente próximo da vítima, tutor, professor ou funcionário da instituição, a pena pode subir em até 2/3. Para casos de lesão corporal dolosa, que pode acontecer, que é até mais comum, também a pena é aumentada em 2/3 se o crime ocorrer na escola. Sim. Esse aumento poderá dobrar se a vítima for pessoa com deficiência ou se o autor for alguém com autoridade sobre ela, inclusive profissionais do próprio estabelecimento. A lei também inclui os crimes cometidos em escolas como agravantes genéricos no Código Penal, o que significa que essas circunstâncias passam a ser levadas em conta no cálculo da pena, mesmo quando não forem elementos qualificadores do crime, mesmo quando já forem elementos, ou seja, a pena pode ser bastante agravada. Outra mudança é a inclusão de determinados crimes praticados em escolas na lista dos crimes hediondos, aquele considerado de extrema gravidade, como lesão corporal de natureza gravíssima ou seguida de morte. Esses crimes passam a ter a punição mais alta, com o cumprimento inicial da pena em regime fechado e a proibição de fiança. Enfim, o trabalho de vocês lá teve resultado no Congresso Nacional, que não é muito comum o Congresso ouvir o povo, né? Sim. E aqui em Blumenau mudou muita coisa, né? Mudou. A segurança das escolas mudaram completamente. Assim, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Hoje a gente ainda vê muita escola com muro baixo, né? Então, a gente ainda vive algumas ameaças, né? Esse ano a gente teve algumas ameaças aqui no município. Claro, não são ameaças que foram divulgadas, porque hoje se trabalha muito para não disseminação, né, desse tipo de ataque, mas existe, né? E foi algo que para a gente deu muito gatilho e preocupação, né? Porque tudo que a gente deseja é que não aconteça mais isso aqui, né? Que pais nenhum passam pelo que a gente está passando.
Então, diante disso, perto ali quando teve o ataque do Rio Grande do Sul, a gente teve uma grande quantidade de ameaças aqui. E aí aquilo me preocupou e a ponto da gente se unir junto com o vereador professor Gilson e a Cristiane Loureiro, para a gente fazer uma audiência pública de segurança nas escolas, né? Essa audiência, a gente buscou desenvolver uma comissão de segurança nas escolas do município, para que a gente possa, Roberto, mapear as vulnerabilidades, né? Porque assim, as pessoas quando falam na segurança, elas só acham que é construir um muro, né? Botar câmera ou guarda, mas hoje a segurança nas escolas, ela envolve muito além. Não é só a parte estrutural, né? E mesmo sendo parte estrutural, por exemplo, foi instalado botões de pânico nas escolas aqui em Blumenau. O vereador professor Gisto, ele saiu um dia e começou a ir nas escolas e por querer mesmo ver se estava funcionando. Ele foi clicando, né? E de 5 que ele foi, 2 não funcionaram. E as que acionaram não foram, ele descobriu, que a gente não sabia, que não era acionado para a polícia, era acionado para a prefeitura. Ou seja, por que para a prefeitura? O que a prefeitura vai fazer? Isso tem que ser direto para a polícia. O meu filho foi morto em menos de 20 segundos. Como é que, até eu acionar a prefeitura, para a mulher atender, para começar a ligar para a polícia, errado. A gente necessita de um protocolo de funcionamento. A gente precisa preparar alunos para uma situação de crise. É difícil, é pesado, mas a gente precisa, não preparamos eles para uma situação de incêndio, precisamos preparar eles para uma situação de ataque. Ter sala de fuga, né? Ter sala de fuga. Um alarme que os vizinhos possam... Se concentrar onde a professora consiga levar, porque num desespero ele sai correndo para cada... Como é que ela vai cuidar? Como é que ela vai conseguir abordar todos? Proteger a todos, né? Então a gente, com a comissão, a gente quer desenvolver esse protocolo, né? Junto, claro, com os órgãos competentes também, né? Ter esse mapeamento de vulnerabilidade, porque mesmo que a gente vai buscar desenvolver a parte estrutural, cada instituição vai ter que ser de uma forma individual, né? Porque nem sempre eu vou aplicar, o que eu vou aplicar nessa vai dar para aplicar na outra, porque é estudado tudo, né? Então, assim, a gente viu a necessidade dessa comissão mais do que nunca. A gente tem muita coisa para fazer. Vou ser bem sincero para ti, o que foi feito pouco ainda. O que foi feito? Segurança armada. Segurança armada. A maioria das escolas hoje não estão conseguindo recursos para levantar muro, por exemplo. Eu estou com uma escola que eu sei, que é a escola em Borhaus, por exemplo, lá na Velha, que está lá, parada a obra, por questão de recursos. E tem que ser obras bem feitas, né? Porque Entende? você faz um muro alto, aí tem aquele perigo que tu falou de cair o muro. Sim. Ali no Oscar Uberhaus eu me preocupei com aquele muro ali. Aí você tem que ter uma estrutura, porque se alguém invadir lá, você tem que ter como evacuar, como, né? Se acontecer um incêndio. Enfim, são uma série de questões. Mas tu tens um projeto que vai muito além disso, né? O teu projeto Vamos Salvar o Dia, parece que resgata as pessoas, que dá esperança, que ajuda a enfrentar os momentos difíceis. Como é que é esse projeto? Ele surgiu 15 dias junto com a ida para Brasília. E quando a gente chegou aqui... Então ele nasceu na dor ainda. Nasceu na dor. O projeto nasceu totalmente na dor profunda. E quando a gente chegou aqui, tanto que eu e Paulo, a gente se olhou, a gente disse, olha, Paulo, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente segue da nossa espiritualidade que a gente vem desenvolvendo até aqui, e se agarra em Deus, e faz, né, eu digo, de um limão uma limonada, ou a gente se entrega na cama e fica. Não tem um meio termo, né? E vocês trataram essa situação da mesma forma, igual? No início, sim. Até o Paulo passou pela revolta com Deus. Então, ali, naquela parte foi difícil. Que é uma situação natural, né? Natural. Só que enquanto eu estava precisando de Deus, puxando a corda para cá, o Paulo estava puxando para lá. Daí chegou um momento que eu disse, Paulo, essa corda ela vai arrebentar. Mas, claro, também respeitando o processo dele. E, aos poucos, o Paulo também foi resgatando no processo dele, né? Porque a psicóloga também ajudou muito a gente nessa questão, assim.
E o projeto, ele vem justamente das consultas com a psicóloga, com a nossa psicóloga. Porque ela nos questionava muito o que eram os gatilhos pra gente, o que estava sendo o gatilho pra gente poder trabalhar. E eu disse, meu gatilho é ver pais deixando os filhos que nem uma entrega de iFood, né? O meu gatilho é ver pais deixando de estar com o filho, de brincar com o filho, para terceirizar para um celular, as telas, né? O pai não curtir o filho, não cheirar, não beijar, né? Não se despedir. As pessoas estão perdendo o tempo, estão perdendo a oportunidade, estão perdendo, estão deixando de lado o seu dever com o filho, que é ser pai, é ser mãe, não só ter filho. Ter filho é fácil, mas ser pai e ser mãe exige da gente. Mas a gente tem aquela dor de se preocupar com o futuro dos filhos, né? Como vai ser a vida? Como é que ele vai enfrentar isso? Eu sei. E o que adiantou? Meu filho não tá mais aqui. O que me salva hoje foi o quê? O que eu realmente vivi com ele. A minha consciência limpa. Eu te digo, Roberto, muitos pais, se tivessem sido no nosso lugar, não estariam de pé mesmo. Eu ia até te falar isso, porque tem pessoas que não conseguem, que morrem. Tem pessoas que... Uma perda, às vezes, muito menor, às vezes perde um animal, a pessoa entra num luto profundo, um divórcio, que é uma coisa corriqueira. É que a gente Então vocês são pessoas muito fortes, e essa tua força ela é importante para as pessoas que estão em momento difícil, de doença, de uma perda, elas entenderem que existe caminho, que você tem que lutar, né? Existe. E a tua fé te ajudou nisso também, muito. a tua espiritualidade. A minha fé é o que me mantém de pé. Sem ela, eu não estaria aqui falando contigo. Só Deus. Porque assim, ó, Roberto, no momento de crise, e quando eu falo a crise, é a crise física. Porque o luto tem a crise da alma e a crise física, né? E a crise física é como se eu tivesse uma pata de um elefante no meu peito, a falta de ar tremenda, e tu não consegue puxar o ar, e tu tem vontade de berrar, e tu não consegue berrar, e aí naquela hora, é a hora em que eu ajoelho e eu digo, Senhor, é só tu. Não tem remédio pra tirar isso de mim. E aí, a minha conexão espiritual, ela aumentou X vezes. E o Paulo conseguiu recuperar essa conexão dele? Graças a Deus, né? Graças a Deus, sim. Que idade tu tem hoje? Eu tenho 42 hoje. As coisas aconteceram rápido na tua vida, né? Rápido, muito rápido. Mas tu esperava, tu anunciou há poucos dias e por coincidência, no aniversário do Paulo, que era aniversário também do Bernardo. Do Bernardo, né? Uhum. Que é uma coincidência no mesmo dia. Tu anunciou uma nova gravidez. Sim. Foi planejado, tu buscou. Sim. E o Paulo, logo depois que a gente perdeu o filho, mesmo porque assim, né, eu já tenho acima de 40 anos, né? Na época eu já tinha, eu ia completar 40 anos naquele ano. Então, assim, depois dos 40 é mais difícil, né? Pra mim já era antes, né? Imagina depois. Então era algo que a gente precisava decidir logo, assim. Então eu perguntei, tu tens vontade de ter um outro filho? Porque se for, vai ter que ser logo, né? Então aí a gente começou com o processo junto com os ginecologistas, com os médicos também, né? Porque, com a psicóloga, porque é tudo muito, né, em volta de tudo. E a gente foi tentando, eu fui fazendo os exames necessários, né? E tava tudo certo. Claro, né? Ao nosso ver, demorou, né? Demorou. Mas hoje eu entendo que não demorou. Hoje eu entendo que vem no tempo certo, né? Num tempo que eu tô mais consciente, que eu tô mais... não é que eu... mais calma, talvez. Não é que a gente não viva o luto ainda. Eu acho que o meu maior desafio nessa gestação hoje é porque eu vim de 2 perdas recentes, né? Eu vim da Joana e do Bernardo. Então, o maior desafio para mim hoje é sobreviver ao luto, viver o luto e ao mesmo tempo a graça e a gratidão de estar gestando. Então tem dias, e isso a Regina também engravidou ano passado, a menina dela agora dia 11 fez 1 ano, e a Regina ela compartilhava muito isso comigo. É muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tô amamentando a Luísa, eu tô chorando pela Lari. Então é um conflito, eu diria, né? Mas a gente vai sobrevivendo. Deus vai fortalecendo e a gente vai sobrevivendo.
E as tuas palestras as pessoas adoram. Tu deu uma palestra no Thiago Anzini, a minha cunhada, Gabriele Sentes Barney, ela é diretora ali. Ela adorou, diz que além da questão da emoção, que é forte, mas é todo um fortalecimento espiritual mesmo. A pessoa sai com coragem para enfrentar, porque às vezes a gente acha que tem muitos problemas, né? Muito. Eu também achava. Eu também achava que eu tinha problemas. Hoje eu vivo um problema. Mas é natural, né? É que nem a psicóloga falou. Porque pra gente, depois que a gente perde um filho, a gente se torna frio para com a dor do outro. Porque pra gente, a maior dor é essa. Então por que tu tá chorando por isso? Mas a gente tem aprendido muito que a dor do ser humano é aquela escala, né? Às vezes a maior dor pra mim é essa, mas a dor que tu tá vivendo é a tua maior dor que tu viveu até então, né? Então a gente também teve, né? Hoje eu faço parte de um curso chamado Psicologia Transpessoal. Esse curso ele me ajudou muito, muito na sobrevivência, né? No entendimento. Tu ia ser uma baita psicóloga, tá? Né? Mas ainda quero ser terapeuta. É algo que eu ainda quero ter o meu cantinho de terapia. Eu acho que esse é um caminho meio natural teu. E isso me ajudou muito, né? A lidar com as reações das pessoas com a gente, né? Porque até o fato da gente estar de pé e movendo o que a gente está movendo, tem pessoas, Roberto, que nos julgam. Eles não amavam. Sim, mas tem pessoas que... Não, isso não é normal. Tem pessoas que não têm noção, né? Ela quer te ver sempre chorando, assim, ela não vai entender, né? Não tem a compreensão do que é a dor, como é que a pessoa vive, quais são os momentos, né? Eu tive muitas mulheres me julgando porque eu estava maquiada. E muitas vezes, às vezes a maior dor tu vai sentir na solidão ali, né? Em horários mais isolados, não fazem noção, Roberto. As pessoas não fazem noção. E hoje os julgamentos são muito... são cruéis, né? São. As pessoas, por qualquer coisa, sem saber o que está acontecendo, eles entram numa rede social, eles falam o que pensam sem consequência nenhuma, sem responsabilidade, sem empatia, sem amor. Eu acho que por isso tem tanta gente que vive infeliz. É porque as pessoas estão entrando, né, num processo doentio, de mente doentia, né? Parece que o fazer bem pro outro é ver o outro no chão, né? Em vez de ficar, que bom que ela tá de pé. Não é que ela esteja bem, que bom que ela está de pé. Ela tá conseguindo seguir a vida dela mesmo diante da dor que ela tá, né? E eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, né? Então, o meu filho, ele de manhã cedo, ele via eu me maquiando. Então eu me maquiava e eu ia vestir ele. Quando eu ia vestir ele, ele olhava pra mim e dizia: mãe, que linda você tá maquiada, você tá uma princesa. E me ajudava a escolher a minha roupa. Quando eu voltei a trabalhar, eu pensei, sem vontade de ir maquiada. Sem vontade de ir. Mas eu pensei, como é que meu filho gostaria de me ver? Na hora, Roberto, na hora ele com certeza queria me ver maquiada. Então eu me vesti de uma forma leve. Como os teus querem te ver, né? Exatamente. Como o Paulo quer te ver, né? E aí, assim, eu fui me maquiando, eu fui me bem vestindo, porque eu sempre sempre gostei de mim assim. E isso gerou nas pessoas, nossa, uma revolta. Alguns me criticaram muito. Algumas pessoas, duvidaram, né? Aquelas que duvidaram, não assim, tem noção do meu amor e do que eu perdi. Mas quando a gente tem Deus no coração, a gente chega a ter piedade dessas pessoas. Não deve. Às vezes as pessoas falam, fulano tá falando. Olha, eu tô tão tranquilo, esquece o que o fulano tá falando. Mas né? eu entendo, porque assim, é difícil você ver mesmo, né? um pai e uma mãe sobreviver à morte do filho. É difícil. Eu 2 semanas antes de perder o Bernardo, tinha visto também um podcast da mãe da Marília Mendonça, onde eu disse, como é que essa mulher tá de pé? Eu jamais sobreviveria à morte do meu filho. E hoje? Mas a idade vai trazendo algumas experiências pra gente que ao longo da vida a gente vai percebendo. Tem pessoas que no momento imediato do acontecimento, elas caem num desespero profundo. E outras, elas parece que ficam adormecidas. Então são tempos diferentes de sofrimento. E aí, de repente, aquele sofrimento tardio, ele é ainda mais dramático, porque aquela pessoa não conseguiu soltar o que estava sentindo, não conseguiu, né, se livrar daquela dor, e ela vai sofrendo e vai... E nós não fomos feitos para sofrer, né? Nós fomos feitos para viver, né?
Eu acho que se aqueles que foram pudessem dizer alguma coisa para nós, eles iam dizer, né? Segue. Vivam, né? Vivam, Eu digo pra ti que assim, eu agora que eu tô conseguindo viver o meu luto. Porque no início, minha mãe entrou em depressão e o meu pai com pensamento suicida. Então eu tive que enfiar minha dor no bolso e cuidar dos meus pais primeiro. Né? Então hoje, graças a Deus, eles ambos não, né, que sobrevivem, mas estão bem melhor, já não estão mais Eles nesse têm grau. mais netos, tu tens mais Tem irmãos. mais uma sobrinha. E então, assim, foi um processo delicado, né? Mas eu vejo assim, eu digo pro Paulo, a gente é muito amparado. A gente só pode ser muito amparado espiritualmente para isso, né? E dentro, como tu tinha até me perguntado do projeto, dentro do projeto a gente também tinha, né? A gente tinha três bases, né? A gente tinha o acolhimento de enlutados. A gente teve um tempo, junto com duas parapsicólogas, a gente teve um grupo de assistência a enlutados. Depois a gente tinha essa luta por justiça, né? Por leis mais rígidas que a gente estava buscando em Brasília. E aí, a gente, diante das consultas com a psicóloga, ela nos convidou a estar junto numa palestra que ela fez numa creche aqui em Blumenau, que ela fazia uma vez por mês, que ela ia tratar justamente da necessidade dos pais não terceirizar as telas. E aí, aonde nasceu a palestra Não Terceirize o Amor. Né? Porque daí ela levou eu e o Paulo, chegamos lá e encontramos a Regina. Aí nós olhamos assim, eu disse, Deise, desculpa, mas convida a Regina para vir aqui junto. Eu não vou falar de uma dor que ela tá vivendo para ela. Daí ela veio com nós, ela no início não queria, porque a Regi, ela é mais tímida. E ela disse, eu não vou falar nada. Eu disse, você não precisa falar nada. Mas eu não consigo falar aqui, sendo que você tá sentindo o mesmo aí. Daí ela sentou, até fez algumas falas, assim, do momento dela, compartilhou. E ali nasceu o nosso projeto. Ali nasceu a palestra Não Terceirize o Amor. Aí a Regi entrou para o nosso projeto junto comigo com o Paulo, né? E hoje a gente dá palestras, né, o mais forte da gente é em CIs, né, escolas, mas já demos para catequese, já demos para lareiras, já demos em alguns centros espirituais também. A lareira é da Igreja Católica, da Igreja né? Católica. Eles fazem um trabalho muito bonito muito também. Muito bonito. E foi uma experiência muito, muito bacana, né? Ali a gente... É que o projeto em si, que nem fala o Anderson, que é o nosso... Ai, meu Deus, agora me fugiu o nome. Coordenador, organizador? Não, ele é publicitário, então ele voluntariamente trabalha no projeto. E é que nem diz assim, a palestra, vocês têm vários produtos. Ele brinca com a gente, né? Então, hoje, se a gente vai para dentro da igreja, a gente leva muito a importância do que a gente está falando aqui hoje, da importância da fé, né? E dentro das escolas, a gente trabalha muito da importância da base familiar, da importância do pai não terceirizar o amor dos seus filhos, que hoje é o que mais acontece. Hoje, Roberto, a gente vive a maior porcentagem de adolescentes e crianças órfãos de pais vivos. Quer dizer, meu filho está aqui, eu estou aqui, mas eu não estou aqui para o meu filho. Eu simplesmente largo o celular para ele, as telas, os jogos, e vou fazer as minhas coisas. E aí eu te digo, aí eles estão totalmente submersos ao mundo digital. Que hoje é muito perigoso. Que hoje é muito perigoso. Sem contar os divórcios, as separações, o quanto esses conflitos atingem os filhos, né? Sim, sim. Mas hoje a gente vê pessoas, família totalmente desconectadas, né? Hoje é difícil a família que senta numa mesa para jantar, sem uma tela de celular, para conversar, para ver como é que foi o dia. Como é que foi teu dia, pai? Como é que foi teu dia, filho? Isso a gente fazia muito com o Bernardo. Durante a semana era difícil sentar, a gente brincava na mesa grande? Era. Mas a gente sentava ao redor da mesinha pequena dele. E a gente jantava os três juntos. Isso é importante. É importante você ouvir seu filho, ouvir como é que foi o dia dele. Porque ali você vai ver se ele passou por algum bullying. Ali você vai diagnosticar se ele tem alguma dificuldade dentro do processo educativo de desenvolvimento dele. Hoje os pais são chamados, não vão. Hoje os professores, a maior dor das escolas é a falta da presença dos pais. É algo muito doloroso pra gente. Porque tudo que a gente queria era ter o nosso filho para honrar como a gente honrava. E os pais que têm, não vão. E às vezes pessoas até que poderiam ter mais tempo, mas
vou trabalhar porque eu tenho que ganhar um pouco mais de dinheiro e tal. Sim. E os valores que os filhos esperam são outros, São né? outros. Você Às pode... vezes eu me cobro isso também. Você tem que dosar o teu trabalho, as coisas que você gosta, para poder deixar um pouquinho de tempo para a família, porque Roberto, a gente não sabe quanto tempo vai estar aqui, né? Quanto tempo vai estar aqui. Se vai dar tempo de se despedir ou não. Tu já se fez a pergunta, se tu fosse hoje, o que tu deixou aqui? Pois é. Que herança tu deixa? Qual é a mais importante, Qual é né? a mais importante? Qual é o teu legado aqui? As pessoas hoje não tão conscientes, sabe? E é isso que eu falo. Um filho, eu não sei as tuas lembranças, mas a minha lembrança de infância é as épocas que meus pais sempre trabalharam muito, né? Então eles não conseguiram ser tão presentes de brincar com a gente, mas sempre foram muito presentes na firmeza, na educação. Mas eu lembro dos meus avós brincando comigo. Eu lembro de eu na rua brincando com os meus amigos. Que lembrança que esses jovens têm hoje é só da tela do celular. O que adianta? Eles vão ganhar alta tecnologias? Vão. Mas não é isso que eles querem. Eles querem ser ouvidos pelos pais. A gente tem que tentar resgatar eles de lá, né? Isso. Tu perguntou sobre as minhas lembranças. Uhum. Infelizmente, assim como na tua vida ocorreu uma mudança que tu não esperava, a minha da mesma forma. Eu perdi meu pai de forma violenta, também vítima de um latrocínio quando eu tinha 5 anos. Então são coisas que vão te fazer falta a vida inteira. E algumas coisas eu compreendi muito, muito tempo depois, algumas características que a gente acaba constituindo a nossa personalidade devido à perda, né? Alguma influência na nossa personalidade vai ocorrer. Ocorreu na minha, ocorreu na tua, e toda pessoa que tem uma mudança de destino, porque é uma mudança de destino, que é uma pessoa aleatória, que não tem nada a ver com a gente, vem e promove que muda a tua vida completamente. Às vezes eu até me pergunto, como é que seria a minha vida se não tivesse ocorrido essa tragédia, essa perda lá atrás, né? Como talvez um dia tu vai te perguntar também. Sim. E é isso, a gente, tu tens saudade do que tu deixou de viver com teu pai. Sim. Né? O que tu viveria? Como é que seria? Principalmente quando você está na adolescência, né? Os momentos de falta que você, mas né, eu precisava agora, você não tem, assim como tu tens os momentos que tu vai ter, né, a vida inteira, né, a lembrança que tá te faltando alguém. E é o que eu falo, né? Hoje se fala muito na mãe. Por isso que eu gosto muito quando o Paulo fala, né, da fala do Paulo, da presença do Paulo nas palestras. O Paulo traz dentro da palestra uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, umas porcentagens dentro de lá ainda, nem dentro do Brasil, de lá. Que ele leu num livro do Júnior Rochilora, que ele tinha aquele Café com Deus Pai, ele tem um livro que se fala de pai. E ali ele trata, em porcentagens, o quanto a presença de um pai é importante na vida do filho. O quanto a sua ausência, né, causa transtornos, né, digamos, quando eles fizeram pesquisa dentro de presídios, né, eles fizeram pesquisas dentro de pessoas, como é que você diz, de ataques como esse, quanto que isso interfere, né, sobre bullying, né, então assim, ó, a ausência de um pai, da figura masculina, ela interfere muito na vida de um ser humano, muito. Então, dentro da palestra, a gente chama os pais à presença. Por que sua mãe lavar a criança? Dá o banho no teu filho. Por que sua mãe fazer a comida para a criança? Faça você uma janta para o seu filho. Leve o seu filho para ver um jogo de futebol ou algum esporte em específico que ele goste. Leve o seu filho para um show. Eu tive um conhecido que ele disse, eu nunca tinha ido para um show com meu filho. E depois que tudo aconteceu, eu fui. E foi o momento mais lindo da minha vida com meu filho. Estar com ele diante de uma vontade de ver, né, o grupo musical que ele gostava e estar curtindo junto ao meu lado. Essas coisas, Roberto, você não tira da memória. Isso são construindo memórias. Tu quer ver? Ano passado era a formatura do Bernardo na creche.
fomos formar um balão na cadeira, eu e o Paulo. E o processo era assim, era perguntado para as crianças o que elas queriam ser quando crescer, elas entravam, era falado, fulano quer ser tal quando crescer. Daí era dado um anel de formatura e dançado a valsa com o seu filho. Eu não tinha meu filho para fazer isso, porque eu formei um balão. Enquanto isso, um menino deixou, né, foi se formar, o pai não foi na formatura. Ele era tem uma churrascaria aqui em Blumenau, esse pai não estava presente na formatura do filho, mandou um irmão mais velho, que não é o pai, deixou de viver a formatura do filho, tá? E qual era o sonho do filho? Ser churrasqueiro. O pai não ouviu isso, o pai não estava presente, para ver o quanto ele é espelho para o filho. Enquanto eu estava formando balão, aquele pai não foi formar o filho que ele tinha. Isso, para mim, para o Paulo, foi muito dolorido. E essa é a entrada da nossa palestra. Para já chamar os pais para a importância de ir, sim, numa apresentação do filho. Porque ele treinou, as professoras levaram meses desenvolvendo para te surpreender como pai. E aí chega lá, ou o pai vai para a praia, ou seja, o filho fez todo o processo, mas não apresentou para ti, porque tu priorizou ir para a praia. São coisas que a gente não volta a viver. A gente não volta a formar o filho na primeira infância. A gente não volta a formar o filho no ensino médio. São coisas que a gente não volta a viver. A importância das tuas palestras, porque isso é aprendizado. É aprendizado. Tem muitas pessoas que, por várias razões, né, não tiveram essa oportunidade de receber o amor. Né? Até porque acho que antigamente era mais difícil. Sim. Né? Os pais tinham mais filhos para cuidar, tudo era mais complicado, mais difícil de acessar, trabalhavam muito mais, menos tempo ainda do que tem hoje, que a gente acha a vida corrida, mas imagina as pessoas para ir numa venda tinham que andar 8 quilômetros, né? Sim. Às vezes a pé. Então é um processo permanente de aprendizado. Eu acho que o teu trabalho, tu é luz para essas pessoas, o teu trabalho que tu tem feito, tu, Paulo, né? E hoje esse nosso podcast, esse nosso bate-papo é uma homenagem à memória dessas pessoas. E uma das coisas, a minha melhor herança do meu pai foram as coisas boas que falavam do meu pai. Legal. E de fato parece que ele era uma pessoa muito boa. Então essas memórias fizeram bem para mim. Que bom. Né? Como esse teu trabalho de divulgar as coisas boas e lembrar do quão era maravilhoso a convivência com o Bernardo, isso vai fazer bem para muita gente. Sim. E no dia do julgamento, Roberto, eu entendi o porquê do projeto. Eu entendi o porquê da partida do meu filho. Porque o que eu mais queria saber era o que motivou o assassino a fazer isso com aquelas crianças. E antes foi falado da vida dele, né? A relação, ele já não teve, né, a paternidade assumida pelo pai, ele já não tinha uma relação muito boa com a mãe, ele tentou matar o padrasto 3 vezes. Quando ele veio e disse que o objetivo dele era se sentir importante, era fazer algo grande, inesquecível, Deus é tão grandioso, né? Que aquilo desceu sobre mim como se fosse... Eu consegui separar o Luiz Henrique assassino do meu filho, o Luiz Henrique humano. Como é que eu vou cobrar de um ser humano talvez algo que ele nunca tenha recebido? Ele não era psicopata. Ele não tinha nenhuma doença. E ele não é louco. Nenhuma doença. Não. Ele tem um transtorno social só. Mas ele não é louco. Entende? O que eu falo por isso que a gente está agindo na base. Se eu tiver pais presentes que digam quanto amam seus filhos e os façam sentir importantes, eu não preciso nem de muro na creche. Porque dificilmente criaremos... Claro, existem casos de psicopatias, de doenças. Ok. Mas hoje, a maioria não é psicopata. A maioria quer notariedade. Isso é o quê, Roberto? Não se sente importante.
quer se destacar, porque por muitas vezes nunca foi o destaque dentro de casa. Ou seja, se fosse melhor cuidado, poderia evitar-se. Exatamente. Se sentisse mais amado. Porque hoje a gente não prepara um filho para uma frustração, hoje a gente não prepara um filho para o não. Hoje os adolescentes tiram sua vida porque não está dando nada certo no mercado de trabalho, porque levou não da namoradinha. Quantos feminicídios a gente vive hoje? Isso é o que, Roberto? Então, a partir do momento em que eu criar um ser humano bem desenvolvido, eu não vou precisar nem de muro. Tu entendes? E aí é que está o grande objetivo do projeto. Hoje o projeto está no Estado. Hoje está sendo estudado no Estado para a gente levar essa palestra para todo o Estado. Hoje nós fazemos parte do Integra, que é um comitê de segurança nas escolas de Santa Catarina, né, de paz nas escolas, e aonde tem todos os órgãos competentes necessários numa situação de crise, como um ataque. E hoje a gente faz parte a gente coordena um trabalho para a paz. Projeto. Então o projeto também está dentro do Estado. Com o objetivo, o mais importante, ao meu ver, que é a base. É eu despertar essa base. O teu filho é teu espelho. Se tu não queres ter um filho noticiado futuramente no jornal como um assassino, né, como um cara que provocou uma barbárie dessa, começa a trabalhar dentro de casa. A tua presença dentro de casa. Não que isso seja uma justificativa. Para mim não existe justificativa para o que fez. Uhum. Mas eu consigo entender que talvez ele não teve o amor que ele gostaria dentro de casa. Uma pessoa para querer se sentir importante, Roberto... Isso não vai excluir a pena que ele tem que cumprir. Não. Né? Mas isso serve de aprendizado para quê? Para a gente trabalhar. Para a gente evitar que isso volte a acontecer. Porque a gente tem que parar de agir na consequência. A gente tem que agir na causa da questão. E com certeza, a estrutura familiar dele tem um ponto muito importante nisso. Nesse processo dele. Porque uma pessoa que faz isso para se sentir importante, ela não se sente importante para ninguém. Ela não se sente para quem trabalha ao redor dela, para família, para amigos, para ninguém. E agora ele é menos ainda. Entende? Então é essa a questão que eu gosto de sempre falar e chamar. Ame os seus filhos. Faça hoje. Diga hoje o quanto é importante. Seja atento ao que leva, o que traz da escola. Seja atento às amizades. Seja atento ao que ele está acessando na internet. Porque o nosso GAECO de Santa Catarina, depois do ataque, se atualizou muito em tecnologia. Hoje o nosso GAECO é um dos melhores do país. Inclusive evitou uma chacina em Feira de Santana, na Bahia. Então tu entende a importância que nós, como os pais, temos hoje, porque nós... eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo de amor, de paz. E quem é que tá fazendo esse mundo? Tem que ajudar a fazer, né? É tu que tá, porque tu tá desenvolvendo uma criança que vai ser responsável lá na frente. Se tu der amor, tu vai ter um mundo de amor. A gente precisa, Roberto, ter essa consciência hoje. Porque se os pais não mudarem, se a gente não conseguir trabalhar nessa base de uma forma coerente, de uma forma incisiva, com firmeza, responsabilizando eles, porque a gente precisa ter muito pai negligente, a gente precisa responsabilizar, a gente precisa de leis que responsabilizem os pais. Porque hoje está tudo muito assim, ó. E não adianta, os professores, a parte da educação não dá conta. Com tamanha negligência. E muitas vezes ainda são incompreendidos, né? São. A gente, assim, ó, eu digo, a gente é muito amparado, porque o que a gente ouve de criança que sai da escola, não teve uma higienização, volta com a mesma fralda. Volta sem um banho, Roberto, pra creche. Crianças que estão assadinhas, elas fazem o processo de passar a pomada, chega em casa, não é passado nada. A criança mija, tudo, volta e volta mais agravante ainda. Isso que nós estamos falando de um pedacinho mais organizado do Brasil. Uhum. Né? Estamos entre, talvez, as regiões do país que tenham melhores condições. Né? Exatamente. Imagina um dia mais complicado. Então, assim, ó, vou te dizer que nesses 2 anos, a gente com certeza fez mais de 150 palestras tranquilo. A gente fez mais ou menos mais disso, nesses 2 anos. E eu posso te dizer que semana retrasada a gente teve em Vitor Meirelles, numa escola lá bem no interior.
E foi a primeira vez que eu entrei numa escola e eu perguntei porque a gente sempre pergunta, né? Qual é a maior dor da senhora aqui na instituição? O que é a maior dificuldade? Porque aí a gente acaba trabalhando mais em cima. Elas olharam, elas não tinham o que me falar. Daí eu comecei a dar exemplos para elas entender. Eu disse, os pais são presentes e tal. Ela disse, Jennifer, os pais aqui são muito presentes. A nossa comunidade é muito boa. Se eu tenho um problema de um aluno aqui, que ele tá oferecendo, né, tá dando problema, eu ligo pro pai, teu filho tá agindo assim, assado, pode ter certeza que no outro dia ele vem. O problema foi solucionado. Olha só. Foi a primeira escola. Então, tudo que eu desejo, Roberto, é que a gente tenha mais escolas assim. Eu queria muito ouvir isso de todas as escolas. Mais projetos igual o teu. Amém. 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 Então, a gente entendeu. A gente aceita a morte do Bernardo. Eu precisei entregar ao meu filho, Roberto, para que mudanças assim acontecessem. Hoje eu olho para trás, eu vejo. Quando que a gente muda uma lei federal... Tu e o Paulo daria vida para evitar. Com certeza. Se Mas Deus me avisasse, porque, eu não preciso levar. Eu faço tudo o que eu tiver que fazer. Né? Mas, infelizmente, a gente entende que precisava despertar o mundo adormecido. E essas crianças, elas foram para despertar o mundo adormecido para a importância da segurança, da ingenuidade e da proteção das crianças. E vai além do teu projeto, da importância do amor. Se Deus quiser. A gente quer que essa voz ela ecoe. A gente sonha em ver esse projeto cada dia mais longe, Roberto. Jennifer, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que é uma conversa que pode trazer algum sentimento de dor, é um período difícil, mas eu também sei que essa tua conversa aqui vai ajudar muita gente. Amém. Tá? Amém. Porque tem muitas pessoas em sofrimento e às vezes por coisas que são infinitamente menores do que as dores que existem. E tu passou por uma das dores, se não, né, que eu acho que deve ser a maior dor que o ser humano pode experimentar. Eu acredito que sim. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado, querido. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Pra gente é muito importante estar falando dessa sobrevivência, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão no mesmo barco, né? Eu sempre digo, se apegue em Deus, que Deus é o caminho, Ele nos fortalece acima de tudo, que a gente nunca perca a fé e que a gente acredite que Ele saiba de tudo o que acontece, que a gente siga e confia sempre. Amém. Amém.